No momento em que homens negros, eles não tinham a sua humanidade ficcionada, né, como aquele corpo preto e humano, eles precisavam utilizar estratégias. E o uniforme era uma estratégia, porque a partir do uniforme eu passava da condição de ninguém a alguém. Então, hoje, aqui na Bahia, a gente tem um reflexo muito grande disso, uma representação muito grande de pessoas negras dentro da Polícia Militar. Talvez a gente esteja dando continuidade a uma ancestralidade que viu, em outrora, as forças policiais de uniforme um instrumento de sobrevivência. O trabalho da ouvidoria é muito importante. É um dos instrumentos que nós temos, primeiro, para a defesa das pessoas que são aviltadas pelo sistema de segurança pública, notadamente a atividade policial, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. O nosso trabalho vai muito de encontro à luta contra o racismo, porque nós temos na sociedade brasileira um racismo estrutural e sistêmico, um racismo sistêmico, e que permeia o conjunto das instituições. Então, a ouvidoria tem a possibilidade de criar mecanismos que possa ir de encontro quando alguma pessoa está sendo prejudicada, está sendo sujeito de uma arbitrariedade policial em função da sua etnia, né, em função da sua cor. E quando a gente trata de um racismo institucional, é imperioso a gente dizer que a gente precisa dividir algumas coisas. Primeiro, entender o que é instituição, né? Instituição numa dimensão de representação estatal, que controla, que organiza, que tem toda a sua funcionalidade. E, para além disso, é uma expressão estatal que está dentro de um contexto social. E a gente volta para o conceito de racismo estrutural. Se está dentro de um conceito social e a nossa ordem social é pautada exatamente por uma lógica que há um racismo estruturante, que estrutura, que não é agora e tudo mais, a gente precisa partir desse ponto. Que o problema da polícia não é um problema da polícia, é um problema do Estado brasileiro, né? É um problema das estruturas que compõem a sociedade brasileira. O controle remoto da atividade policial, através das câmeras acolopadas ao colete. Isso é um excelente instrumento de controle da atividade policial e um excelente instrumento para coibir abusos. Nos países que usaram desses instrumentos, para vocês terem uma ideia, reduziu em mais de 80% a reclamação contra abusos e ilegalidades cometidas por policiais. Eu até diria o seguinte para nós: as câmeras salvam vidas. Protege o policial da atividade dele e protege o cidadão. A estratégia também de a gente compreender que esses corpos que estão indo ao solo são corpos negros, fardados e também não fardados, né? A gente precisa ter essa dimensão que homens e mulheres negras eles estão morrendo, quer seja em homicídio, quer seja em feminicídio, quer seja em suicídio. Veja que tudo isso aqui perpassa pela segurança pública que acabam recaindo sobre nós, fardados e não fardados. A gente tem tido alguns avanços, sim. Eu acredito que tenha tido alguns avanços, sim. Muito embora ainda o evento morte tenha acontecido e tenha cometido os nossos corpos, né? E acredito que essas mudanças elas precisam ser graduais, precisam ser coletivas e precisam ser com várias mãos. Então, talvez essa movimentação em conjunto, ela precisa ser feita para que essas mudanças sejam exponenciais, não apenas graduais. Eu acredito muito em duas coisas. Primeiro, a potência que é nós nos conhecermos. Quando eu consigo enxergar
essa imagem do meu rosto negro, cabelo crespo, meu nariz, minha boca e tudo que me compõe, eu ganho uma força imensa, imparável. Quando eu trabalho com os policiais daqui da Polícia Militar da Bahia, que tem uma maioria negra, e trabalho com ele saúde emocional através de uma filosofia diaspórica, decolonial, afrocentrada, e consigo revitalizar esse policial através do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, eu gero nele um senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento, que parece apenas influenciar na dimensão individual, ele influencia também na sua relação em casa, na sua relação na comunidade, na sua relação com a comunidade que ele trabalha. Para quem ele trabalha, não é apenas o outro, é ele, sem farda. Então, essa é a primeira dimensão. Numa segunda dimensão, eu acredito também que o conhecimento, de maneira continuada, dinamizada, com atributos técnicos científicos, que dialoga antirracismo, abordagem policial, que dialoga também com a saúde emocional, eu consigo, através dessas duas dimensões, causar um impacto na atividade policial fim. Então, eu acredito que, embora seja um trabalho gradual, contínuo e paulatino, eu acredito que ele acaba gerando produtos positivos para nós, quanto instituição, e para nós, quanto instituição, sociedade. Então, quando eu trabalho essa dimensão emocional antes de trabalhar o técnico, eu acabo abrindo uma porta para trabalhar esse técnico de maneira mais leve, de maneira mais produtiva. Porque ele vai entender, a partir disso, que isso aqui é importante, que isso aqui é trabalho dele, que isso aqui dialoga com a manutenção de direitos humanos, que isso aqui é missão constitucional, que ele está aqui na Polícia Militar para fazer isso, para combater o racismo, por exemplo.